E na cabeça do cliente, ele já deixou de ver como um mero eletricista e tá te vendo como autoridade em elétrica. Fazer com que o meu cliente tenha, mesmo que inconsciente, ele tenha uma dívida comigo em função dessa tal reciprocidade? Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você se transformar num eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do Movimento Desperta, Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala Elétrica. E no tema do podcast de hoje nós vamos falar sobre limpar o para-brisa. Ou melhor, sobre a técnica limpar para-brisa, né? Interessante para eletricista esse. É isso aí. A gente é ótimo para dar nome para as coisas, né, meu? Nossa senhora, é técnica 2+2, técnica de limpar o para-brisa. Mas você vai entender o contexto dessa técnica aqui, que tem um dos ativos mais importantes dentro de uma visita técnica, é você aplicar essa técnica plugada com a técnica SBP. Sim. Você já viu o podcast da técnica SBP? Se você não viu, é só você ir no Spotify, no YouTube e procurar ali a técnica SBP da Sala da Elétrica, do podcast Eletricista Classe A, tá? Bom, Gabriel, eu deixei você se apresentar? Deixei, Deixou. né? Ah, bom, pensei que eu tinha pulado você. Bom, hoje nós vamos falar sobre a técnica SBP, certo? Técnica limpar para-brisa. Técnica de limpar o para-brisa. Oh, meu Deus do céu, né? Mas antes, eu acho que é legal a gente contar a história de por que surgiu esse nome. Sim. Né? Então, olha só, eletricista. Imagina que você está dirigindo o seu carro e aí você está aqui, ó, dirigindo o carro, chega próximo ao farol, semáforo, sinaleiro, não sei como é que chama na sua região aí. O semáforo, você sabe. A hora que eu chego ali na frente do semáforo, aí você para o carro e aí você vira levemente sua cabeça para a esquerda e você está vendo um garoto vindo na sua direção. Esse garoto ele tem em uma mão o rodinho e em uma outra mão um esguichador de água e sabão. Ele chega na frente do seu carro, da sua janela e fala assim: Ô tio, tudo bem? Você não tem um trocado não para mim limpar o seu para-brisa? Quando ele faz dessa forma, a probabilidade de você acabar ajudando ele é menor. Talvez você fale: não tenho dinheiro hoje, cara, hoje não dá, vou lavar meu carro no final de semana, não precisa lavar não, alguma coisa assim. Agora vamos voltar 2 passos atrás. Você está dirigindo o carro, e aí você está se aproximando do semáforo, aí você para o carro. De repente, um garoto vem na sua direção, você vira a cabeça levemente para a esquerda e está vendo esse garoto vindo ali. E aí você já está pensando: qual é a desculpa que eu vou dar para não dar dinheiro para esse garoto? Só que ele te surpreende. Ele vem, esguicha água e sabão no seu vidro, começa a esfregar sem você permitir. Começa a esfregar, limpa, termina de fazer a limpeza, e aí ele vira para você e fala: você tem um trocado para me ajudar? Aí me pega essa pergunta. Provavelmente no meio do caminho, enquanto ele tava lá limpando ali, ó, com a buchinha ainda ali, ó, né, com aquele lado, porque tem 2 lados esse rodinho, né, o lado da esponja e o lado que faz a parte do rodo mesmo. Sim. Provavelmente na hora que ele tava limpando ali, com a buchinha, você já tava, caramba, e procurando aqui do console, aqui do lado direito do seu, procurando já uma moeda ali, pra de repente ajudar ele de alguma forma. O fato dele entregar o serviço antes faz com que você, ou melhor, aumenta a probabilidade de você ajudar ele, contribuir com ele com alguma moeda. Sim. A mesma coisa, aquele mesmo garoto, ele cansou de lavar o para-brisa e agora ele fez um novo teste. Ele agora está vendendo bala. Só que ele passa, coloca um saquinho de bala no seu retrovisor e ele te dá uma bala de degustação de graça. Ó, tio, pra você. Ele te dá de graça. O fato de ele te entregar o serviço, um produto antes e de graça, faz com que aumente a probabilidade de você comprar a bala, faz com que aumente a probabilidade de você aceitar dar um trocado para ele por causa da limpeza do para-brisa. Sim. É isso que a gente vai falar hoje. A técnica limpar o para-brisa tem exatamente a ver com isso. E fica tranquilo, você não tem que fazer o serviço do cliente antes de receber. Não é isso que a gente vai... Não é isso não, tá? É algo interessante a respeito disso. Mas eu queria mostrar mais um exemplo para você.
Eu tenho um filho de 9 anos e o outro de 17. Então, se eu chegar aqui pro Gabriel, o Gabriel ele quer ter uns 10 mil filhos aqui, né? Ele quer ter 5, na verdade é essa. Aí eu chego pro Gabriel e falo assim, Gabriel, vai ter o aniversário do Gabrielzinho, que é o meu filho mais novo, e eu quero que você leve seu filho lá, cara, para o aniversário, né, do meu filho. Tá aqui o convite. Depois de eu fazer isso, e levando em consideração que em nenhum momento, nem eu, nem ele tinha convidado ninguém para nenhum aniversário anterior. O fato de eu fazer isso pelo Gabriel, a probabilidade dele me convidar para o aniversário do filho dele, no próximo aniversário, é muito grande. Sim. Ou seja, quer ser convidado para o aniversário, convide primeiro o seu amigo. Bom, moral da história, o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando aqui sobre reciprocidade. Sim. O Gabriel, o que é reciprocidade? Me ajuda aí a desconstruir reciprocidade para que eles entendam aqui. É quando alguém faz um favor pra gente e ela não tá te cobrando nada, ela fez literalmente um favor e não tá esperando nada em troca também. E você fica com aquele sentimento, poxa, ela me fez um favor e eu não fiz nada pra ela. É isso aí. Eu acho que eu preciso fazer algo em troca por ela. Exato. Ou entregar, no caso do vendedor de bala ou do rodinho, do limpador de para-brisa, a gente quer dar algo em troca, que é o dinheiro. Uma moedinha ali que a gente tem. No caso do filho, a gente quer convidar também pro aniversário do nosso filho. Quer retribuir de alguma forma. É isso aí. Então a gente fica com esse sentimento, mesmo que aquela pessoa nunca te disse, ó, estou te convidando para o meu aniversário porque você vai convidar pro seu, hein? Não, mesmo se ela nunca te disse isso, você fica com aquele pensamento, poxa, quando chegou estou devendo. Estou devendo. Chegou o aniversário do seu filho, você vai mandar o convite, você vai lembrar daquela pessoa, você fala, seria chato não convidar aquela pessoa, né? Sim. Aí você convida. É isso aí. Então, olha só, o que a gente está trazendo aqui, a reciprocidade, eu quero que você entenda o seguinte, o nosso cérebro ele é uma máquina poderosíssima e também às vezes traiçoeira. Sim. Por quê? A reciprocidade, ela é guardada em um ponto do cérebro que trabalha independente de você. Uhum. Você armazena algumas coisas dentro do seu cérebro que você nem sabe que está lá. Você nem tem acesso direto a essas informações. Então, por exemplo, quando você está dirigindo o carro e faz tempo que você dirige, você troca a marcha do seu carro e nem se deu conta que você trocou a marcha, tá no piloto automático, sabe essa palavra, piloto Sim. automático? Eu guardei uma informação no meu cérebro num ponto que eu não estou acessando, e aí aquela informação fica lá, e eu vou agindo no piloto automático em função dessas informações. Sim. O lance é que a reciprocidade, ela está num nível muito inconsciente. Aí o que acontece? O garoto que limpou o seu para-brisa ativou a reciprocidade, mesmo que ele nem saiba desse negócio do cérebro aí. Uhum. O seu amigo do aniversário ativou a reciprocidade sua. E o que isso gera para nós? Bom, já que a gente sabe que existe um local no cérebro que armazena, que é o córtex pré-frontal. Não, eu não vou falar na parte técnica aqui, né? Mas na parte biológica mesmo do negócio, o cérebro tem um pedaço mesmo dele que ele guarda essas informações. Quando eu consigo ativar esses elementos, esse local escondido do meu cliente, eu consigo ativar nele a reciprocidade também. Sim. Aqui, o que a gente está fazendo agora? Produzindo um conteúdo rico. Uhum. Há quanto tempo que a gente faz podcast? Há mais de um ano, Não, bem mais. Que a gente produz mesmo desde 2020. Sim. Né? Só que aí a gente ocultou alguns podcasts Sim. e começou de novo em 2022. Uhum. São 2 anos já dessa nova era do Elitista Classe A. Sim. Então assim, o que a gente está fazendo aqui? Ó, produzindo muito conteúdo de valor. Sabe por quê? Primeiro, porque a gente mostra que a gente sabe o que está falando. Sim. A gente mostra o resultado que a gente gera para os nossos clientes, alunos e assim por diante. E você consome tanto conteúdo aqui que você fala, caramba, meu, esse conteúdo é bom pra caramba. Eu vou comprar um curso da sala de elétrica, eu vou comprar a imersão, eu vou assinar o aplicativo. Porque a gente mostrou, e muitas vezes essa decisão tem a ver com a reciprocidade também. Sim. Porque a gente entregou muito conteúdo gratuito para você. Agora a pergunta que não quer calar. Eu consigo aplicar uma técnica chamada limpar para-brisa dentro da visita técnica e fazer com que o meu cliente tenha, mesmo que inconsciente, ele tenha uma dívida comigo em função dessa tal reciprocidade?
Consegue. A resposta é sim. E não precisa ser algo grande ali que, nossa, vai me custar muito dinheiro. Exato. Pode me colocar no prejuízo naquele serviço. Nada. Olha só. Então a técnica de limpar o para-brisa é exatamente isso, né? Ativar isso no seu cliente. Mas antes da gente falar da técnica de limpar o para-brisa, eu quero que você entenda o seguinte. Todo relacionamento que você tem com o seu cliente tem que ser intencional. Sim. E estratégico. Eu já falei isso várias vezes, eu não vou cansar de repetir. Você recebe uma mensagem de um cliente falando assim, você pode fazer um orçamento para mim? Você tem que saber que o seu objetivo agora, a meta ali, é fazer com que ele te receba para uma visita técnica. Ele te chamou no WhatsApp? O objetivo não é vender agora. É fazer ele te receber para uma visita técnica. Aí você faz a visita técnica. O seu objetivo na visita técnica é fazer ele te receber para a apresentação do orçamento. Quando você apresenta o orçamento, o objetivo agora é fazer ele contratar o meu serviço. São etapas do processo. E eu consigo analisar se eu estou indo bem conforme eu vou navegando nessas etapas. Uhum. A visita técnica, ela tem vários elementos que faz com que você consiga, se você agir intencionalmente, estrategicamente, faz com que você aumente o valor percebido por parte do cliente. Ou seja, faz com que o seu cliente entenda que você é uma melhor opção, mesmo que você seja mais caro. Então, construa o valor. De novo, preço e valor, né? Eu sempre falo nos podcasts sobre isso, né? Sim. Mas o preço é o quanto eu cobro do meu cliente e valor é o quanto o meu cliente acha que deveria custar. Se eu cobro 500 e ele acha que deveria custar 500, ele acha que o preço está justo. Se eu cobro 500 e ele acha que deveria custar 100, tá caro. Se eu cobro 500 e ele acha que deveria custar 1.000, tá barato. Sim. Então, a nossa briga é construir valor ao longo do processo de relacionamento estratégico com o cliente, para que ele entenda que eu deveria cobrar mais caro por aquele serviço. Uhum. E não é mentir, você só está mostrando que o seu serviço tem aquele valor. Uhum. Porque você enxerga que o seu serviço tem valor, porque ou quanto de conhecimento você tem, mas seu cliente não está vendo da mesma forma que você está vendo. Ele não te conhece, né? Não te conhece, não sabe nada. Então, ainda mais um cliente que não teve indicação. Se você não faz as coisas certas, o seu cliente só te compara pelo preço. Sim. E se ele te compara só pelo preço, você vai perder pro Zé Faísca. Sim. Ou ter que dar desconto, que aí também tá perdendo. Porque também nesse caso, perdendo dinheiro. Exato. Então aqui a técnica de limpar o para-brisa é uma das técnicas poderosas até para que a gente consiga construir valor. Ponto. E é poderosa por quê? Porque eu vou colocar esse gatilho da reciprocidade instaurada no cérebro do meu cliente para que ele se sinta em dívida comigo. Uhum. E a dívida que ele vai ter é, poxa, eu vou contratar ele já começou me entregando algo de valor antes. Sim. Bom, legal. Como é que funciona então? Você sai para a visita técnica, quando você chega lá, você vai, na verdade, buscar informações e elementos dentro da visita técnica, de maneira com que você consiga entregar algo para o seu cliente. E quando eu falo entregar algo, é um serviço. Mas não é o serviço que ele te contratou. É outro serviço. Um serviço que seja de rápida execução. Então, vamos supor aqui, ó. Eu tenho ali uma visita técnica para realizar. E uma das coisas que eu vou fazer é olhar o quadro de disjuntores. Ah, Everton, mas o serviço que o meu cliente me chamou nem precisava olhar o quadro de disjuntores. Não estou nem aí, você vai olhar de propósito para buscar, porque é intencional. Lembra que a gente falou? Que é intencional a visita técnica? Então eu vou buscar elementos para que eu consiga aplicar a técnica de limpar o para-brisa. Eu vou pegar, por exemplo, e durante a visita técnica eu vou falar, posso dar uma olhada no quadro de disjuntores? Pode. Aí você vai pegar, vai abrir o quadro, tirar a proteção do quadro, aí de repente você encontrou um disjuntor que o cabo está mal conectado, e aí esse cabo tem até aquele zinabre, aquela oxidação do cobre que fica meio verde, né, azulado e tal. Você vai pegar e falar assim, ó, cliente, agora é uma parte importante da técnica de limpar o para-brisa. Eu não posso entregar algo de graça sem mostrar o porquê que eu estou entregando. Uhum. Então é o que a gente fala que dar a razão por aquilo que a gente está realizando. Então, eu encontrei o cabo ali com um zinabre, com oxidação. Aí, olha só, cliente, o que acontece? Tá vendo esse cabo aqui?
Não tem nada a ver com o serviço que você está me chamando para fazer orçamento. Mas olha, ele só está assim, sabe por quê? Porque ele está esquentando. E assim como o seu chuveiro, toda vez que alguma coisa em elétrica na sua casa esquenta, você está gastando mais energia. Ou seja, parte da sua conta de energia elétrica você está pagando para esquentar esse cabo aqui, ó, e deixar ele oxidado. Não faz sentido, né? O que eu vou fazer aqui? Ó? Posso desligar o disjuntor para fazer uma recuperação rápida aqui dessa conexão? Ah, não pode. Aí você desliga. Ou provavelmente ele vai perguntar, quanto que vai me custar isso aí antes de deixar? Exato. Quanto vai me custar? Porque normalmente as pessoas ficam com aquele pé atrás. Não. Aí ele vai me cobrar alguma coisa. Não, vou cobrar nada, vai ser de graça para você. Bem observado, Gabriel. Aí você vai pegar, vai desconectar ali, vai refazer aquela conexão. Claro que na visita técnica você levou uma mala de ferramentas específica para a visita técnica. A gente fala isso várias vezes, vários podcasts também. E aí você vai pegar e intencionalmente vai pegar, vai tirar, vai cortar, decapar o cabo, pegar um terminal tubular, ilhosa, não importa. Vai pegar o terminal, colocar o terminal. Você vai prensar o terminal com o seu prensa terminais. Você vai colocar de volta ali o cabo e vai falar, pô, agora sim, está bem conectado. Você não vai mais ter esse problema aqui. E na próxima conta de energia, tá vendo como eu sou intencional? Eu tô falando para ele que eu arrumei e que ele vai gastar menos dinheiro agora, olha só. E na próxima conta de energia, não vai vir essa parcela que você estava usando para esquentar o cabo. Beleza? O que eu fiz ali? Limpei o para-brisa. Sim. E na cabeça do cliente, ele já deixou de ver como um mero eletricista e tá te vendo como autoridade em elétrica. Exato. Porque você disse para ele o que estava acontecendo, o problema, resolveu o problema e não cobrou nada. Então ele já tá te vendo como autoridade e já tá começando aquele sentimento de, nossa, ele fez de graça, a parte paga, nossa, eu preciso contratar o serviço dele. Você aumenta o nível de... eu ia falar cumplicidade, mas não é cumplicidade, é de dívida mesmo, né, que o seu cliente tem por você. Sim. Né? Então, eu limpei o para-brisa. Ah, Everton, mas não tive opção, não tive a oportunidade de abrir o quadro disjuntor do meu cliente. Não tem problema. Você pode arrumar uma tomada que está desencaixada, um interruptor, de repente tem uma arandela lá na garagem que está pendurada. Você vai arrumar a arandela, você vai fazer alguma coisa para que o seu cliente consiga olhar e falar assim, caramba, ele resolveu alguma coisa aqui para mim. Sim. Mas a regra, é importante eu lembrar, eu tenho que arrumar e explicar o porquê. Sim. E não simplesmente arrumar, aí ele volta, sei lá, ele foi beber água, voltou e você nem falou nada. Não. Porque olha só, eu tenho um monte de... Aqui até mudando um pouquinho de assunto, mas vocês vão entender o porquê. Tem um monte de vezes que eu falo sobre a técnica bônus, e aí os eletricistas falam assim, Everton, você não acredita, eu tinha um disjuntor no meu porta-mala, aí eu pus o disjuntor pro meu cliente, mas ele nem sabe que eu coloquei o disjuntor pra ele lá. Pô, tá de brincadeira comigo, pô. Você teve a oportunidade de entregar um bônus ali e deixar claro pra ele, você nem falou pra ele. Aí eu troquei a lâmpada lá e ele nem sabe. Cara, você não... Entendeu? É esse tipo de coisa. Então eu tenho que ser intencional. Por quê? Só o fato de fazer a limpeza do para-brisa ali, né? Limpar o para-brisa pro meu cliente na frente dele, na frente, mas tem que ser intencional. Tem que ser na frente do cliente. É rápido, olha só, vai ser rapidinho. Dá uma olhada aqui como é rápido. Olha só, é rapidinho. Na frente do cliente. O que vai acontecer? Você vai, primeiro, ativar a reciprocidade. Aumentar a autoridade, que foi o que o Gabriel falou aqui. O seu cliente ele começa a construir valor a respeito das coisas que você está fazendo. Ele viu a sua caixa de ferramentas organizada, tá vendo você com o uniforme da empresa, ele tá olhando assim, cara, isso é uma empresa mesmo, ele tá construindo valor e agora, sim, além do valor, ainda tem a reciprocidade que foi ativada. Exato. E se o cliente não conseguiu participar, ele deixou um representante ali, porque ele tinha algum compromisso, ou ele estava trabalhando, que pode acontecer também, deixou o pai ou alguém, você grava um vídeo ali, ó, cliente, percebi que aqui a tomada estava desencaixada, ó, encaixei para você aqui, manda para ele. Exato, e outra coisa, eu posso fazer isso, e se ele não estiver presente, eu ainda digo mais, eu colocaria até no orçamento. Sim. Colocaria no orçamento como um item a ser realizado, precificaria e depois eu daria o desconto sobre aquele produto. Entendeu? A troca de disjuntor por um disjuntor de 10 amperes, né? O valor do disjuntor, R$22, mais a mão de obra, sei lá, R$80,
Desconto depois, eu não lembro os valores que eu dei aqui, né? 80 e 20? 102. 102? Uhum. R$ 102, então, ali depois de desconto, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que ser intencional. Eu Sim. tenho que ser intencional. Você é muito bom tecnicamente, mas está faltando, de repente, esses vieses aí, essa parte de fechamento inevitável, elaboração de orçamento incontestável e máquina de atração de clientes. Sim. Você é bom tecnicamente, você vê que você é bom, mas o cliente também precisa ver que você é bom tecnicamente. E quando você faz isso, por exemplo, a troca do disjuntor ali, ou falar para ele do Zinabre, você tá mostrando para ele que você é bom tecnicamente. Tenho certeza que o Zé Faísca, ele não faz isso. Talvez foi ele que deixou desse jeito. Entendeu? Então, é algo que eu preciso sair para fazer a visita e já saber. Eu tenho que encontrar algo para conseguir limpar o para-brisa. Eu preciso aplicar a técnica SBP e eu preciso aplicar a técnica de coleta de bônus e eu preciso sair também com a obtenção de compromisso. Essa é a estrutura de uma visita técnica. Sim. Acho que eu vou desenhar esse desenho aí da estrutura da visita técnica, né? Sim. Coleta de depoimento não, né? Coleta de bônus, de intenção de bônus, técnica de limpar o para-brisa, técnica SBP e obtenção de compromisso. Essa é a estrutura ideal. Se você fizer isso, cara, eu posso ousar aqui que é capaz de você dobrar a quantidade de orçamentos aprovados. Sim. Eu não posso falar com certeza absoluta que eu terei que coletar informações, mas é muito provável que você vai aumentar muito a orçamentos aprovados, mesmo cobrando mais caro. Isso que é o legal. Em falar em orçamento aprovado, mesmo cobrando mais caro, lê o QR Code que está aqui no vídeo aqui, ó, e vai lá e assina o aplicativo Orçamento Incontestável, que é o aplicativo onde você vai aprender a elaborar orçamentos e vai elaborar os seus orçamentos com as técnicas que eu acabei de falar e também com o método do orçamento incontestável para que você feche mais orçamentos mesmo sendo mais caro. Duvida? Assina lá por um mês e depois vem e me fala. Bom, tem uma regra para a técnica de limpar o para-brisa. Que regra é essa? A regra é: você não pode entregar um serviço para limpar o para-brisa que onere o seu tempo ou o seu bolso. Não pode ser um trabalho ali extremamente complexo, senão não é um serviço que eu tenho que vender e não que eu tenho que entregar como limpeza de para-brisa. Sim. E também não pode onerar o meu bolso. Não posso gastar muito dinheiro ou nem posso gastar dinheiro às vezes. Eu dei o exemplo aqui de colocar um disjuntor, mas o disjuntor custa R$22. Agora, eu vou colocar dinheiro? Talvez sim, talvez não. Vai depender muito da sua situação. E do cliente também. E do cliente também. Do serviço que for fazer. Exatamente. Né? Então, assim, eu tenho que entender. Por exemplo, eu fiz um serviço aqui no prédio mesmo, que foi... deixa eu ver. Foi o servidor de um dos clientes, de uma das salas comerciais aqui, deu um problema na placa de PABX. Aí veio uma pessoa da assistência técnica do PABX e a pessoa me ligou aqui desesperada. Everton, eu tô precisando de um eletricista aqui, porque o eletricista, o rapaz que veio fazer até a manutenção, ele falou que a minha rede elétrica tá danificada e que queimou o fusível da placa de PABX. Aí eu olhando aquela história, me soou meio estranho, mas tudo bem, né? Você não pode vir aqui? Eu falei, vou. Aí a hora que eu cheguei lá, a placa de PABX tem aqueles canais que é de telefonia e tem a fonte de alimentação que gera os 48 volts para a placa de telefonia. A fonte de alimentação, ela estava apta para receber bivolt, né? 110, 220, de 90 a 240 volts. Ela é full range. Aí o que acontece? Um dos canais de alimentação estava com o varistor estourado. E quando estoura o varistor numa placa de alimentação, numa fonte de alimentação, duas coisas podem acontecer. Ou abre o circuito e a placa deixa de funcionar, ou ele entra em curto-circuito, o varistor, e toda vez que eu vou conectar na rede, dá um pipoco lá e queima o fusível. A hora que eu cheguei lá, a fonte estava com o fusível, mas o que o indivíduo fez, né? Como estava queimando o fusível, ele pegou um cabo de cobre e enrolou no lugar do fusível. Nossa.
Aí ele falou, olha, Everton, só acontece o problema quando eu coloco aqui, nessa tomada. Quando eu coloco lá na outra tomada, lá dentro do outro ambiente, da sala de reuniões, não acontece isso. Aí na hora eu pensei, poxa, eu vou ter que mostrar para ele o porquê. Eu já sabia mais ou menos qual que era o problema. Por quê? Como aqui no prédio é 220 volts, fase e neutro, lá dentro da sala, provavelmente a polaridade da fase do neutro na tomada estava onde o neutro ficava conectado nesse varistor que estava em curto, então não abria curto-circuito na fonte, que tem a isolação dela, tudo mais. Quando ele vinha e colocava aqui, a fase estava do lado oposto na tomada, e aí dava o pipoco, né? Dava o curto. Nossa. Aí eu falei, cara, você quer fazer um teste? Aí eu explicando pra ele, ele não acreditou. Eu falei, cara, eu vou te provar. Posso te provar? Porque eu medi as duas tomadas. Eu cheguei aqui e falei, olha, e isso com o cliente do meu lado. Uhum. Falei, olha, eu vou te provar aqui, ó. Eu peguei e inverti o neutro pela fase da tomada, e aí parou de queimar o fusível, né? Aí, ele, nossa, era isso mesmo, tal, agora a gente pode deixar funcionando. Eu falei, não pode. A fonte está queimada, tá estragada. Isso vai dar problema futuro. E aí eu instruí ele a trocar a fonte. Ele falou, liga pro meu chefe. Eu falei, ligo. Liguei pro chefe dele. Tudo isso, olha, foi 15 minutos. Foi rápido. Então eu fui lá, liguei pro chefe dele, falei, expliquei. Ele falou, não, tem certeza que tá com o varistor queimado? Eu falei, cara, você quer que eu te mande uma foto? Porque Aí eu tive que usar um pouco as minhas patentes, né? Eu falei assim, olha, eu sou eletricista há um pouco mais de 20 anos, fui professor do Senai durante 10 anos, sou engenheiro eletricista formado, e eu tenho formação técnica na área de eletrônica. Então assim, eu não estou te falando nenhuma besteira, eu sei o que eu estou te falando. E é cliente do lado. Aí no final das contas, ele pegou e falou, não, beleza, tal, então vou lá trocar a fonte. Aí ele foi trocar a fonte. Aí eu vim embora. Só que no que eu tava vindo embora, o meu cliente falou assim, oh, quanto que ficou, Everton? Eu falei, não vou te cobrar nada por isso. Hoje aqui... Aí ela falou, você pode acompanhar a instalação amanhã, quando ele voltar? Eu falei, posso. Quanto é que você me cobra para fazer o acompanhamento da instalação, para ver se tá tudo certo? Vamos fazer o seguinte, amanhã eu faço o acompanhamento e eu vou te cobrar 1 hora do meu trabalho. Minha hora técnica custa R$125. Foi o que eu cobrei dela mesmo. Minha hora técnica custa R$125. Então, vou fazer o seguinte, você, na hora que ele viesse, me chama, eu acompanho aqui, e aí você faz o pagamento para mim de R$125. A hora que eu estava saindo da sala, eu falei assim, olha, por acaso você já teve algum outro problema de queima de equipamento aqui dentro? Eu vou fazer um parênteses aqui antes de qualquer coisa. Você viu que o fato de eu entregar o meu conhecimento ali, e a única coisa que eu fiz de mão de obra foi trocar 2 cabinhos de lugar, fez com que ela falasse a mim, não, bacana, amanhã então eu te pago R$125 da sua hora técnica. Eu ativei o gatilho da reciprocidade, ajudei ela a tomar a melhor decisão, e eu mostrei que se eu não estivesse lá, o cara tinha colocado a fonte, e estava funcionando até agora, talvez, ou não, tinha explodido de novo, com a fonte queimada. Sim. Aí eu vendi o serviço para ela de R$125 depois. Legal, Everton, mas R$125? Beleza, o acompanhamento meu deu 5 minutos no dia seguinte. 5 minutos, de verdade. Levei a mala de ferramenta, levei o multímetro, cheguei lá, eu peguei, medi a tomada, medi a fonte, olhei para a fonte, pode ligar. Vai estourar? Não vai, pode ligar. Então, ligou, funcionou, tá tudo certo. 5 minutos, R$125. Uau. Ou seja, tudo em função daquele momento ali que eu fiz o acompanhamento, né? E ativei o gatilho da reciprocidade nela. Sim. Se eu tivesse falado que eu ia cobrar R$125 para fazer o acompanhamento inicial, apesar que, se não fosse aqui no prédio, eu cobraria. Para ir até o cliente e tal. Eu teria cobrado. Moral da história. Eu conduzi e a pessoa nem questionou por pagar R$125 por 5, 10 minutos da minha presença lá dentro. Não falou nada. Eu já tinha falado antes, ó, vai ser R$125. Mas você acha que eu entreguei esse preço como? Eu elaborei um orçamento para entregar. Aqui eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas eu elaborei um orçamento de R$125. E eu coloquei ali na observação do orçamento um relatório sobre... Relatório é um texto, né? Foi uns 4 parágrafos, onde eu mostrei tudo o que aconteceu no dia anterior. Entendeu? Então a pessoa nem questionou. Eu não tive deslocamento, não tive nada. Só subi o elevador aqui, ó. Gastei energia do prédio, nem minha, não foi. Sim. Então,
a reciprocidade. Saindo de lá, eu falei, olha, alguma vez aconteceu alguma outra queima de equipamento aqui? Que veio acontecer queimar fonte ou algo parecido? De vez em quando acontecem uns problemas de desligamento da energia elétrica aqui no prédio e queima o relógio de ponto, queimou também não sei o que e tal. Falei, quanto é que você pagou para resolver o problema do relógio de ponto? R$800. Sabe que está acontecendo isso porque você não tem um produto aqui no seu quadro que chama DPS? Sério. Teria que colocar. Aliás, o prédio aqui não tem mesmo o padrão. Aí eu peguei e fiz um orçamento e passei para ela. Uau. Pessoal, é tudo intencional a parada. Eu vou dentro do meu cliente e aí eu falo, eu sou um trabalho de R$125 e prospecto um de R$400 para fazer. Pô, você vai cobrar R$400 para instalar o DPS? Eu vou cobrar os DPS, são 3 DPS que a gente vai colocar, mais a mão de obra lá. Quanto tempo que demora para instalar um DPS? Rapidão. Entendeu? Moral da história. Eu tenho que ser intencional em todo o processo de relacionamento com o meu cliente. Eu tenho que usar técnicas específicas, técnica SBP, técnica 2+2, técnica de limpar o para-brisa, técnica bônus. Tenho que usar as técnicas para que eu consiga ter resultado. Sim. Ponto. Para que eu consiga aumentar o valor percebido para o meu cliente entender que eu sou a melhor opção mesmo sendo mais caro. Exato. Essa é a palavra, mesmo sendo mais caro. Mesmo sendo que mais provavelmente caro. você é o mais caro. Se está acompanhando a gente aqui, ele é mais caro. Você já recalcou o preço, faz os treinamentos da sala elétrica. Em vez de ficar reclamando, o Zé Faísca cobra mais barato, que não sei o que. Procura formas de vencer o Zé Faísca. Porque vai ter, sempre vai ter. O Zé Faísca melhorou, agora ele não é mais Zé Faísca, ele é um eletricista qualificado. Sempre vai ter um outro Zé Faísca. O que é o Zé Faísca? É aquele cara que ele não quer se aperfeiçoar, que é aquele cara que faz de qualquer jeito, mas não de propósito, mas porque ele não tem a qualificação técnica. E não quer ter também. Então... Ou nem sabe o que precisa às vezes, sabia? Ele acha que sempre fiz assim. É assim mesmo, sempre foi assim. Aprendi com meu pai, com meu avô. Uma graninha extra aqui e tá bom. Bom, qual que foi o seu despertar do episódio de hoje? Pra mim o despertar foi que ele não pode deixar que a técnica de limpar para-brisa se torne onerosa o tempo dele e nem o bolso dele. Não onere nesses dois. Ele tem que pensar que é algo que, tem que trazer vantagem pra ele e não desvantagem. É isso aí. Eu acho que o despertar que fica aqui pra mim é que ele, na verdade, precisa entender que a visita técnica acontece antes de você ir visitar. Eu tenho que ir já pensando, olha, eu vou aplicar a técnica de limpar o para-brisa, vou aplicar a técnica de bônus, vou aplicar a técnica SBP, vou aplicar também a técnica de obtenção de compromisso, que é a técnica 2+2. E aí, com base nisso, eu já consigo ter uma visita técnica muito mais estruturada e intencional. Sim. Acho que essa foi o meu despertar. Boa. Certo? Certíssimo. E aí, e você? Qual foi o seu despertar? Comenta aí. Tá assistindo até agora? Tira um print, põe no seu Instagram, marca a gente aqui da Sala Elétrica, vai ser uma honra poder compartilhar nos nossos stories ali, o seu stories, mas marca a gente, senão a gente não fica sabendo, né? É isso, leões. Muito obrigado pela sua audiência, parabéns por mais um episódio consumido aqui na Sala da Elétrica, no episódio podcast Eletricista Classe A, e nos vemos no nosso próximo episódio. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira. Valeu!